Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o comando do União Brasil no Ceará, o partido nascido da fusão do PSL com o DEM, hoje o segundo maior partido na Câmara dos Deputados, depois da saída de alguns parlamentares para o PL do presidente Jair Bolsonaro, mas dominado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. Este comando aqui do Ceará continua sendo um problema para a direção nacional, embora mesmo antes da oficialização da fusão das duas siglas, o deputado federal Luciano Bivar, hoje presidente nacional do União Brasil, tenha garantido o comando do partido no Ceará ao deputado federal capitão Wagner, que levaria consigo para a nova agremiação, inclusive lideranças do PSDB, como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, a filha, deputada estadual Fernanda Pessoa, o ex-prefeito de Maracanaú e o deputado federal Danilo Forte. Hoje, uma ampla matéria do jornal Valor Econômico registra a questão do União Brasil aqui no Ceará. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A matéria do Valor Econômico, ela destaca que aqui no Ceará a disputa segue entre o deputado Capitão Wagner, pré-candidato ao governo cearense, e Chiquinho Feitosa, que chegou a assumir a cadeira de senador no ano passado como suplente de Tasso Gereissati do PSDB. A expectativa é que Capitão Wagner seja indicado para fortalecer sua candidatura ao Palácio da Abolição. Para ampliar suas chances de ficar com o comando estadual, o parlamentar tem atraído nomes competitivos para as disputas para a bancada federal, alinhado com o objetivo da sigla de ampliar seus números de deputados. Edson. O senador Cid Gomes está articulando a chapa de candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do PDT e de outros partidos aliados ao governo. Na Câmara Municipal de Fortaleza, há comentários de que ele, Cid, teria convidado ao menos 2 vereadores para disputarem vagas na Câmara Federal. No momento, como acontece a todos os partidos, a dificuldade na formação das chapas de candidatos à Assembleia e Câmara Federal reside no fato de encontrar mulheres que possam participar da disputa em condições competitivas. Para que cada partido tenha chapa completa aos legislativos, quer seja estadual ou federal, terá que apresentar uma relação de, no mínimo, 7 mulheres para a disputa na Câmara Federal e 16 mulheres para a eleição de deputado estadual. Por que esses números? Porque esses números representam 30% da composição da chapa. Os partidos são obrigados a ter, no mínimo, 30% de candidatas em cada uma das chapas proporcionais. Como cada partido só poderá apresentar 21 candidatos
para a Câmara dos Deputados, o número da bancada, 22 deputados mais 1. E igual número em relação à Assembleia Legislativa, que são 46 deputados estaduais. Portanto, poderão ser apresentados por cada partido 47 candidatos à Assembleia, dos quais 30% haverão de ser mulheres. O governador Camilo Santana será o terceiro governador do estado do Ceará nos últimos 60 anos. Desde 1962, apenas 3 governadores renunciaram ao mandato para disputar uma vaga de senador da República. O primeiro foi Virgílio Távora e o segundo, Tasso Gereissati. O governador Camilo Santana será o terceiro governador do estado nos últimos 60 anos a renunciar ao mandato para disputar uma vaga de senador da República. O primeiro foi Virgílio Távora, depois o segundo foi Tasso Gereissati. Adalto Bezerra chegou a renunciar ao mandato também para disputar uma vaga de senador, mas desistiu logo após ter renunciado ao mandato e foi candidato a deputado federal. Camilo deve entregar seu pedido de renúncia à Assembleia Legislativa no dia 31 de março. Isto porque, no dia 2 de abril, ele já terá que estar desincompatibilizado. E o dia 2 é um dia de sábado. E, naturalmente, ele não vai querer renunciar no dia 1º de abril, o dia da mentira. No dia 31 de março, ele tem um grande espaço na Assembleia Legislativa, porque acontece uma sessão ordinária e ele terá a oportunidade de fazer a prestação de contas dos 7 anos de mandatos como governador do Ceará, ser aplaudido por quase 40 deputados, seus aliados no Legislativo cearense, e ganhar um grande espaço na mídia, o que não vai ter durante a campanha eleitoral. O governador Camilo Santana não precisaria ir à Assembleia entregar a sua renúncia, porque a Assembleia nada há de fazer com relação a esse documento, senão registrá-lo e guardar nos seus arquivos. Com relação à vice-governadora, também a Assembleia nada há de fazer. Imediatamente após oficializada a renúncia do governador Camilo Santana, fica vago o cargo de vice-governador do estado, pois Isolda Sela passa a ser não mais a vice-governadora, e sim a governadora do estado do Ceará. A sua substituição será feita normalmente pelo presidente da Assembleia e, na impossibilidade deste, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. É uma transição natural, sem nenhum atropelo, até porque os dois, Camilo e Isolda, já convivem no governo do Estado há 7 anos. Agora é o momento de conhecermos as manchetes do nosso blog e as manchetes dos sites dos principais jornais brasileiros. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que a Assembleia Legislativa realiza sessão nesta terça-feira, dia 15 de março.
Na pauta da sessão está o projeto de indicação número 251 de 2019 do deputado André Fernandes, do Republicanos, que dispõe acerca da instituição de unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará no município de Camusim. Outro destaque também em âmbito aqui do estado é que o vereador Moura Taxista propõe resguardar 5% de vagas para táxis em estabelecimentos comerciais. Dentre os locais que deverão adotar as medidas estão shoppings, supermercados, atacado varejista, aeroportos, terminais rodoviários, grandes eventos, hospitais e também hotéis. Temos também que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pressiona o Ministério da Justiça sobre a extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. O ativista teve a prisão decretada pelo ministro em outubro do ano passado. E Alexandre também determinou que o Ministério da Justiça iniciasse imediatamente o processo de extradição com o governo dos Estados Unidos, onde ele se encontra foragido. Sobre o imposto de renda de 2022, declaração preenchida começa a ser recebida pelos contribuintes. Segundo a Receita Federal, os novos serviços disponibilizados no portal do governo federal reduzirão a necessidade do cidadão ir a um posto do órgão para buscar dados de declaração de anos anteriores. Agora, com os destaques dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia. A venda de etanol cresce, mas preço sobe junto com o da gasolina. A procura pelo etanol hidratado subiu 26% no mês de outubro. Sobre a guerra na Ucrânia, fascínio por Putin cobra preço alto da direita nos Estados Unidos. Antes da invasão, Donald Trump qualificou o presidente russo como sagaz e gênio. E também sobre o conflito no leste europeu, temos que líderes de 3 países viajam para Kiev, que é o alvo de bombardeios russos. Sobre as eleições 2022 aqui no Brasil, temos a coluna de Eliane Cantanhede. Ela fala que o PT moderado quer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como centro e também transição. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Lauro Jardim, que fala que pela primeira vez mineradoras se posicionam contra projeto de garimpo em terras indígenas no país. IBRAM, a associação que reúne as grandes empresas do setor, considera que o projeto de lei 191 não é adequado e que a regulamentação precisa ser amplamente debatida. Também temos em manchete coluna do mesmo autor, Lauro Jardim, sobre o lançamento da candidatura de Lula, que será um evento nas ruas marcado para ocorrer no dia 9 ou no dia 16 de abril. Também temos aqui que Rony Lessa é um dos alvos de operação da Polícia Federal contra a quadrilha de tráfico internacional de armas. Ele também que foi o acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco em 2018. Agora, com os destaques da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre a Petrobras. Militares entram em campo para manter o presidente da empresa no cargo. Bolsonaro e também aliados têm demonstrado insatisfação com a política de preços da estatal. E também temos que Moraes ameaça suspender o aplicativo Telegram, mas trava julgamento sobre aplicativos há 21 meses. O ministro do Supremo tem evitado levar debates sobre o tema ao plenário da Corte. Sobre as eleições em outubro, derrotar autoritários como Bolsonaro é prioridade, diz Estevam, um cientista político americano. Aqui a Folha Jus diz que o painel de transparência do Conselho Nacional de Justiça omite 60 mil contra-cheques de juízes e também de desembargadores. E sobre a nova onda de Covid na China, derruba ações em Hong Kong a menor nível desde 2008. Surto de casos reacende temor sobre a nova disrupção da cadeia de suprimentos globais. Ciro Gomes, o presidenciável do PDT, ontem, na abertura de um grupo de estudos para a formatação de um projeto de combate à corrupção num provável governo seu
na presidência da República, foi questionado por ter, na sua campanha, o marqueteiro João Santana, que veio a ser preso pela Operação Lava Jato por ter recebido o pagamento ou parte do pagamento do seu trabalho na campanha da ex-presidente Dilma Rousseff através do Caixa 2. O Caixa 2 é um pagamento sem o devido registro contábil que é feito para enganar a fiscalização de gastos de campanha eleitoral feito pela Justiça Eleitoral. Vamos ouvir o questionamento do professor Bruno Caraza, de Minas Gerais, um dos convidados para compor o grupo, e a resposta de Ciro Gomes. Vamos ouvi-los. Como discutir uma estratégia de combate à corrupção para além dos seus apoiadores mais fiéis, né, buscando aí uma perspectiva de ser eleito, né, de chegar ao grande público, né, tendo contratado um marqueteiro que foi justamente o símbolo dessa aliança entre um sistema político e um sistema de elite econômica que acabou degenerando numa corrupção que atingiu aí o sistema político, não só brasileiro, mas de outros países da América Latina e da África também. Agora, eu acredito, professor, começando de trás para diante, o senhor é professor de Direito, não é? Então, o João Santana, que o meu partido contratou para me assessorar, nunca foi condenado por corrupção. Ele sofreu uma condena, ainda que tenha sido Sérgio Moro aquele que o julgou, né? Que não é propriamente uma pessoa de quem se examine ou de quem se admira a isenção ou o apego ao direito. Pois bem, ele foi absolvido na acusação de corrupção e foi condenado por esses vícios de Caixa 2, em que prestou serviço, é notório e público que ele prestou de fato o serviço, e foi remunerado com Caixa 2. E nisto cometeu um erro indesculpável, foi por isso condenado, pagou todas as penas e está de volta à sociedade. Eu creio que o estimado companheiro, eu sou a AB Ceará 3339, não deve defender a punição eterna, né, na medida em que ele, já tendo pago todas as suas indesculpáveis falhas, está de volta à vida civil e não há nenhuma contradição em eu procurar recrutar o melhor quadro de comunicação e publicidade para me ajudar aquilo que eu quero fazer, recrutar os melhores quadros para mudar o Brasil. A grande questão agora é paradigmática, porque o estimado professor vê uma contradição e eu vou responder com uma pergunta. A grande questão é, será que existe organicidade da corrupção porque o modelo de Estado se compromete a promover o desenvolvimento nação a nação? Esta contradição não existe. Senão, nós teríamos que denunciar todas as experiências de êxito civilizatório da humanidade. Bom, quando foi anunciado a contratação do marqueteiro João Santana pelo PDT para trabalhar na campanha de Ciro Gomes, nós dissemos aqui que o Ciro ia gastar muito tempo para responder sobre essa contratação. E outros questionamentos, outras indagações ainda vão surgir a reclamar manifestação do presidenciável cearense. Aliás, um dos empecilhos para o avanço de uma aliança do Ciro com a ex-ministra Marina Silva e seu partido é exatamente o João Santana. Ela o acusa de ter publicado fake news na campanha de Dilma Rousseff contra ela, Marina, que também disputava a presidência da República. O presidente nacional do PSDB, o deputado federal Bruno Araújo, disse ontem à noite, em entrevista a um dos jornais da CNN, que há um compromisso, atenção para a afirmação dele, há um compromisso
do PSDB com o MDB e o União Brasil de que até o dia 1º de junho, os 3 partidos definirão de qual deles sairá o candidato a presidente da República. O deputado Bruno Araújo passou a ideia de que o compromisso é sério e, neste momento, eles, os dirigentes dos 3 partidos, PSDB, MDB e União Brasil, estão discutindo as regras da escolha do nome. Se João Dória, governador de São Paulo, colocado pelo PSDB, se Luciano Bivar, posto pelo União Brasil, outro nome que este novo partido venha a apontar, ou se a senadora Simone Tebet, filiada ao MDB. Essa realidade descrita pelo presidente nacional do PSDB é mais um fato novo no quadro de indefinição da política nacional a que nós temos nos referido constantemente. O ex-juiz Sérgio Moro, que experimenta dificuldade com sua postulação à presidência da República, acrescida com o vídeo do deputado estadual de São Paulo, o Arthur Duval, sobre as mulheres ucranianas, tentou minimizar a situação que experimenta em entrevista concedida ao jornalismo da Jovem Pan, deixando subentendido que ainda há tempo para se recuperar. Vamos ouvi-lo. 3 anos atrás, se alguém dissesse que ia ter uma pandemia mundial que ia paralisar o mundo e gerar tantos reflexos, ninguém ia acreditar. Há 2 meses, se alguém dissesse que ia ter uma guerra na Europa, também ninguém ia acreditar. Então, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais imprevisível. Tem muita coisa que pode acontecer lá até outubro. Eu não estou preocupado, nesse momento, eu estou preocupado em fazer o meu projeto. Eu tenho o meu partido. Não é realmente, como você diz, um grande partido, mas é um partido que tem construído bases sólidas. Tá? Nós temos aquele grupo, principalmente dos senadores, no Senado, né, que é um grupo que orgulha o país, que sempre tem se pautado ali em relação a esses temas éticos. E em cima dessa base a gente vai construindo. Hoje existe uma preocupação muito grande dos partidos políticos com as bancadas. Então o foco está em formar chapas para as candidaturas, principalmente de deputados. Esse momento das alianças vai vir adiante. De todo modo, a aliança que mais nos interessa é a aliança com a sociedade, com a população. E o que a gente vê é um sentimento de insatisfação em relação a um governo do passado que deu errado e um governo do presente que não apresentou os resultados, que desapontou a todos os brasileiros. Então, existe uma grande avenida aí a ser perseguida. O resultado, evidentemente, das eleições é imprevisível, ninguém sabe. Mas que existe essa insatisfação e o desejo de algo novo, isso é patente no ar. O deputado federal Daniel Silveira, em evento no último fim de semana em Londrina, voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, passou um certo tempo preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Saiu do presídio por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ficou em prisão domiciliar e agora, há pouco tempo, também por decisão do ministro Alexandre de Moraes, está livre, mas usando tornozeleira eletrônica. Neste final de semana, ele parece, mais além do que
se pronunciava anteriormente. Vamos ouvi-lo. Nossa Corte Constitucional, ela é deficitária de pessoas que tenham bússola moral. Hoje nós temos 2 nomes que são decentes e vão ser imparciais, que é o Cássio Nunes, André Mendonça. O restante, sim, tinha que se aposentar com 60, 50, talvez nem tenha entrado, porque precisamos de pessoas sérias. Vocês veem um presidente da República sendo tolhido o tempo todo pelo Poder Judiciário. Nós não temos o sistema de freios e contrapesos. Eu não vou me ater a essa parte técnica porque é chata. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês acham que eu fui preso? Vocês acham isso? Não. Vocês foram presos. Eu não. Vocês foram. E vai continuar essa história se nós dobrarmos os joelhos e aceitarmos essas imposições que vêm através do judiciário, a via mais rara de tomada de poder. Vai ser a eleição mais importante, na minha opinião, das próximas 3 décadas. Que temos senadores por quase uma década, deputados, muitos já caíram por terra e vocês que vão fazer esse filtro, eu como eleitor farei o meu filtro também, e vou passar o que eu puder para as pessoas, para que a gente possa lá na frente, com o presidente Jair Bolsonaro, indicar mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. É o que nós queremos. Quando você indica quase uma turma inteira no Supremo, você tem 30 anos de política a ser ditada pela frente. E é o que nós não podemos perder. O limite do país está aqui, está aqui. E eles estão cruzando essa linha. E só tem uma pessoa capaz de deter isso, que é o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele precisa dessa base. Bom, esse aí é o deputado Daniel Silveira, que nós já relatamos aqui, inclusive quando foi decretada a prisão dele, a Câmara dos Deputados a ratificou. Os deputados têm essa prerrogativa. A condenação judicial há de ser confirmada pelo plenário da Casa. E, nesse caso, foi, embora tenha havido muitos protestos contra essa decisão da Câmara. Essa nota que a Letícia destacou nas manchetes dos sites dos principais jornais, do Lauro Jardim, falando do lançamento da candidatura do ex-presidente Lula em um dos 2 primeiros sábados do mês de abril, ou melhor, dos 3 primeiros sábados, porque o primeiro é 2 de abril. O lançamento da candidatura seria no dia 9 ou no dia 16. É um fato novo na política brasileira, porque o PT pretende fazer não uma única festa, mas uma festa em todos os estados brasileiros, ao mesmo tempo, sendo guiada pelo comando que ficará em São Paulo, onde estarão os candidatos a presidente e vice, no caso Lula e Geraldo Alckmin, depois de filiado ao PSB, o que ele terá que fazer até o próximo dia 2 de abril, data limite para não só a desincompatibilização, para o registro de filiação partidária e de domicílio eleitoral. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência dispensada pelos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta com a proteção de Deus amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. E vocês podem acompanhar mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero encontrá-los no nosso programa de amanhã. Até lá!